A paz do Senhor Jesus, queridos. Amém. Pode se sentar, fica à vontade. Quero dizer que é um prazer estar aqui nessa noite, mais uma vez com os irmãos, para estabelecer e vivermos mais um tempo de adoração na presença de Deus. É um prazer rever a cantora Karen, Nilma, seu esposo, Fernando. É Fernando mesmo, né? André, que Deus abençoe essa banda abençoada. Meu amigo Gladson, Deus abençoe sua vida. Pastor Neto, rever esse povo, irmãos, é uma bênção, graças a Deus. E aprova o Senhor nessa noite nos trazer a incumbência de estarmos aqui para desfrutarmos de algo específico da parte de Deus nessa noite, amém? Olha para o seu irmão, diga para ele: Deus vai te surpreender aqui nessa noite. Você crê nisso? Você crê nisso? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Separados para Deus é o tema proposto desse trabalho. E nós vamos refletir acerca de um processo seletivo de um servo. Quantos servos nós temos aqui? Quantos servos nós temos aqui? Eu vim pregar para servos. Tem algum aí? Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Quem encontrou, diga: Jesus é bom. Diz o seguinte a palavra do Senhor: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos. Em outras traduções diz que ele pediu emprestado o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem estás dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros a outro barco que viesse ajudá-los. E vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem. Segura na mão do crente mais bonito que tiver aí do seu lado. Hoje não vai ficar difícil, né? Os irmãos produziram para estar aqui hoje. Segura na mão dele, vamos orar. Eu queria pedir o tecladista da banda, está por aqui? Me ajuda aqui, filhão, a ministrar nessa noite. Me ajuda. Você já tem namorado? Você já tem namorado? Casado? Não? Não tem namorado? Vai arrumar. Vou liberar palavras proféticas para a sua vida hoje. Amém? Me ajuda a ministrar aqui nessa noite. Amém? Todas as vezes que Deus quis mudar a história de alguém, Ele colocou diante dele um profeta. Olha aqui para mim. Qual é o seu nome? Marcílio. Todas as vezes que Deus resolveu mudar a história de alguém, colocou diante dele um profeta. Amém? Eu libero essa palavra para a sua vida. Amém, querido? Toma posse. Lembra de mim quando estiver no paraíso, tá bom? Aleluia. Vamos orar, queridos. Pai, eu te glorifico porque tu és santo, justo, fiel. Senhor, eis a tua igreja, eis o teu povo e eis a tua palavra. Fala conosco, Senhor, porque precisamos ouvir a tua voz. Vivifica a tua palavra, quebra o jugo nessa noite e que prevaleça aquilo que tu queres, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, queridos? Ser servo é um desafio, irmãos, mas
ser servo de quem? Para quem? Uma vez que Jesus nos ensina que não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Então, partindo dessa premissa, qual é o critério para Jesus escolher um servo? E observando acerca dessa passagem bíblica, eu reflito algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Existiam 3 grupos que costumeiramente acompanhavam Jesus. Primeiro, os curiosos, que iam lá para saber se era verdade aquilo que de fato eles ouviam acerca daquilo que Jesus era e fazia. Existiam os admiradores que viam e cada vez mais ficavam surpresos com tamanha manifestação do poder de Deus através da vida daquele homem. E os críticos viam, mas faziam questão de criticar por não entender quem era Jesus na revelação dos tempos. Dentre esses 3 grupos, Jesus separa dentre eles um grupo específico para que se tornem seus servos. E a Bíblia diz que em nenhum desses momentos, cada vez que Jesus se apresentava à multidão, maior a multidão crescia. A multidão aumentava gradativamente a cada aparição de Jesus. E um dos momentos da manifestação do Senhor, ele se viu encurralado. Ele estava na beira do mar e se viu desprevenido, porque para alcançar tamanha massa que queria e estava ali para ouvi-lo, eles tinham que se dispor, ele tinha que se prender a um ponto específico, de forma que os seus ouvintes pudessem ouvi-lo claramente. E observando isso, ele vê que ao lado estava 2 barcos, um grupo de pescadores que haviam regressado do mar, porém naquele dia ou naquela noite o mar não estava para peixe, eles estavam lavando as suas redes. E Jesus se reporta a um daqueles homens, dizendo: me empresta o teu barco. Para qualquer um, irmãos, de nós seria apenas o empréstimo de alguma coisa que não tinha muito valor. Um barco para mim pode ser um instrumento de passeio, de distração, de fuga, de qualquer coisa, mas para aquela pessoa a qual Jesus estava pedindo o barco, não era apenas um instrumento de passeio ou de trabalho. Jesus estava pedindo para Pedro o seu barco, que caracterizava a sua identidade. Ou seja, Jesus pede para Pedro parte daquilo que representava a sua vida. Nossa! Parte daquilo que representava a sua história. Pedro era conhecido dentre os pescadores, afamado pescador, por causa daquilo que ele era. Então o barco representava parte da sua vida. Eu quero que você entenda uma coisa: naquele momento, no momento desse acontecimento, Pedro não sabe quem é Jesus. Pergunta para esse servo que está do seu lado: você sabe quem é o teu Senhor? Jesus está pedindo parte da vida para um desconhecido. Agora imagine comigo um bem que você ama de paixão. Quem sabe seu carro, sua moto, sua bicicleta. Se um desconhecido chegasse para você e pedisse emprestado, você emprestaria? Hoje fica fácil porque você sabe quem é que está pedindo. Mas se tratava de um desconhecido, você teria coragem de emprestar? Jesus está pedindo parte da vida de um homem, aquilo que representava a sua identidade. E a primeira coisa que acontece nesse fato, irmãos, é que um servo precisa estar disposto a entregar nas mãos do seu Senhor aquilo que representa e caracteriza a sua vida. E a pergunta é: para quem você tem entregado ou compartilhado a sua vida?
Sabe, irmãos, às vezes nós dissemos para o nosso Senhor que nós somos servos, mas quando é que Ele pode contar com você? Quando é que Jesus pode contar com as suas habilidades, com aquilo que você sabe fazer, com seus dons? Quando é que você tem tempo disponível para emprestar para o teu Senhor, na medida não da sua necessidade, mas da necessidade dEle? Porque servir a Jesus quando a gente pode, quando há um tempo na nossa agenda, é fácil, irmãos. Eu quero ver Jesus se despertar no sono, na madrugada, e falar: meu servo, se acorda, um pedido simples, se coloque de joelho e comece a orar, e você não sabe por quê, mas Ele quer que você ore, porque naquele momento as instruções vão ser dadas, a partir do momento que você se dispor a obedecer. Manasseh! Nós queremos e dissemos que nós somos servos, mas servos até que ponto? Até que ponto você empresta a sua vida para Jesus? Até que ponto Ele pode contar com a sua vida? Nossa! Até que ponto, servo, Ele pode contar com você? Com a sua oração, com a sua entrega, com a sua busca, com as suas finanças. Até que ponto? Jesus pede emprestado o barco de Pedro. Pedro empresta o barco. E tudo que Jesus pega emprestado, Ele devolve. Fala para o seu irmão: tudo que Jesus lhe pedir emprestado, Ele devolve. Amém? Enquanto Pedro continua lavando as redes, Jesus está pregando a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Enquanto os pescadores fracassados estão lavando as suas redes, ao seu lado tem um pregador que está elucidando aquilo que era o maior questionamento da época: o que é o reino dos céus? Após aquela ministração, Jesus vai até Pedro e lhe devolve o seu barco. E na devolução vem o prêmio, porque Jesus nunca vai lhe pedir nada, irmãos, sem te dar o bônus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aqueles que se achegam a Ele saibam que Ele é galardoador daquele que o busca. Galardoador quer dizer presenteador. Ei, meu querido, enquanto você está medindo o tempo e criando um tempo na sua agenda para Jesus, você está perdendo a oportunidade de ser abençoado. Eu posso ouvir um amém ou não? Jesus vem devolver o que Ele pegou emprestado. E diz: Pedro, ou melhor, pescador, muito obrigado pelo seu barco e obrigado pela confiança. Agora eu tenho uma proposta para lhe dizer e lhe fazer. Vai até o lugar onde as águas são mais profundas e lança a sua rede. De pronto, Pedro diz para Jesus: Senhor, nós pescamos a noite inteira. O que Jesus está dizendo, irmãos? Jesus está confrontando um pescador profissional com seus valores pré-adquiridos. Que hora que Jesus encontra Pedro na praia? Fala para o seu irmão no ouvido dele: pela manhã. Eles passaram a noite toda pescando, e o encontro se dá pela manhã. Os pescadores estão lavando as suas redes, e é neste momento que Jesus os encontra. Eles estão pensando consigo mesmo: o que foi que deu errado? Por que nós não conseguimos pegar peixe algum? Será o que aconteceu? Qual foi o fenômeno? Porque nada apanhamos nessa noite. Pensando como seria pagar as contas daquele dia. Coisas, irmãos, que eles já saíram
com o peso sobre as suas costas, o peso da responsabilidade, por serem os provedores das suas casas, dos seus lares. Mas naquela noite foi uma noite de fracasso, foi uma noite de frustração, foi uma noite de perca de tempo. Mas é pela manhã que Jesus encontra Pedro e o confronta. Vai agora e lança a sua rede. Nossa! O que Jesus está fazendo com Pedro é mexendo com seus valores. Porque um bom pescador sabe que os bons cardumes se apanha à noite. Pedro cresceu vendo isso. O seu pai indo pescar à noite, o seu avô, é uma arte milenar, ele aprendeu com a família, ele está sob influência dos valores da sua família, mas na andácia. Mas o que Jesus está dizendo para ele: vai agora, abra mão dos seus valores, dos seus conceitos, dos seus preconceitos, da influência da sua família, e vá agora. Aleluia. Quem tem influenciado sua vida, meu irmão? Sobre a influência de quem você tem tomado as suas decisões? Sob a influência de quem você tem vivido dia após dia? Eu estou pregando para servos aqui nessa noite. Servos! Sob a influência de quem você tem decidido a sua vida? Sob a influência de quem você tem feito as suas decisões? Sob a influência de quem você tem decidido o que é bom e o que é ruim para você? Pedro, vai agora, abra mão dos seus valores. A próxima experiência seria apenas na próxima noite, mas quando Jesus o encontra pela manhã, lhe diz: vai agora. Coisas, irmãos, surpresas, milagres que Deus tem para mim e para você, e só não aconteceram ainda porque nós estamos presos aos nossos valores, ao nosso ponto de segurança. Não, eu sou bom nisso. Mas quando Jesus vem, lhe propõe algo que foge o seu controle, você balança, você tem medo, porque você nunca fez isso. Pedro nunca foi pescar pela manhã. E quem sabe a proposta de Jesus para você é: ei, meu filho, eu tenho algo inusitado para você. Você nunca fez, mas é através disso que eu vou mudar a sua vida. Nossa! Você pode aplaudir a Ele, irmãos. Você pode aplaudir a Ele. Quem sabe você está com medo. Quem sabe você está questionando, mas eu aprendi com meu pai, me ensinaram assim. Você começou a faculdade sob a influência dos seus pais. Você tem uma história na sua família, tem um legado deixado em você. Todos querem que você seja como eles foram. Ei, não seja mais um. Viva sob a influência do Espírito Santo de Deus. Deus te chamou para marcar uma geração. Deus está te chamando, abra mão dos valores pré-adquiridos para uma nova história que eu tenho para entregar às tuas mãos. Se prepara, servo, se prepara, serva. Chegou o tempo de uma nova história. Aplauda Ele. Pedro reluta: Senhor, nós pescamos a noite inteira, mas
sob a tua palavra, eu vou lançar as minhas redes. Agora deixa eu te perguntar, irmãos, pastor Neto, era verdade o que Pedro estava dizendo. Ele estava cansado, irmãos. Após uma noite inteira em claro, tentando pescar. E pior do que isso, fora o cansaço, a frustração de não ter pego nada. Senhor, nós pescamos a noite inteira. Ele estava dizendo, Senhor, estou cansado. Mas sob a tua palavra, eu vou lançar a rede. Agora deixa eu dizer uma coisa. Jesus poderia facilitar, sim ou não, irmãos? Sabe, tem momentos na nossa vida que a gente pergunta, Senhor, por que o Senhor não facilita? A ordem foi para ir até a parte mais funda, onde o lago era mais fundo. Jesus, com a mesma autoridade, ele não poderia chamar os peixes para o raso. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Servos do Deus vivo. Por que não o raso? Alguém já pescou aqui? Não estou falando pescador profissional não, irmão. Pescou, jogou a linha, o anzol dentro d'água. Alguém já teve essa experiência? Eu sou um pescador, irmãos, posso nem me classificar como pescador, mas já tive as minhas aventuras. Pregar para pregador, ele já está lá no final do texto. Mas eu já tive minhas aventuras. E eu sempre gostei de pescar no barranco. Quem já pescou no barranco aqui, irmãos? Pescar no barranco é bom, rapaz. Ele te dá segurança. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Alguém já viu colocar uma rede dentro de um rio? Alguém já viu colocar? Quem tem coragem de fazer isso aí? O sonho dos meus primos é que eu vá para me colocar a rede dentro do rio. Eu não sei porquê, mas o sonho deles é que eu vá. Mas eu não tenho coragem, irmãos, de entrar dentro da água, não sei quantas horas da noite, para colocar uma rede ali. Meu negócio é pescar no anzol, ali no barranco. E muitas vezes a água está tão clara que eu consigo ver os peixes. Fica mais fácil ainda. Sim ou não? Sim ou não? Ou então você entra um pouco mais adentro, fica em cima de uma pedra, né? Lança um anzol e fica ali esperando. Eu não consigo esperar muito tempo, irmãos. Eu não tenho paciência. Se eu não ver sinal de alguma coisa ali, eu vou caçar alguma coisa para me fazer. Eu não tenho paciência. Mas eu fico ali. E esses mesmos lugares que a água era limpinha, clarinha, que eu conseguia ver os peixes, era o mesmo lugar que eu voltava lá na fazenda quando chovia. E aí quando chovia você tem a oportunidade de pegar uma traíra, né? Um mandim, vocês conhecem? Alguém falou lobói. Mandim, lobó, enfim, tem outros peixes que a gente pega quando a água é mais turva. Mas irmãos, quando a água é turva, mesmo no barranco, você já teve aquela experiência de você firmar o anzol e o anzol pesar e você pensar que é o peixe da tua vida? Sim ou não, irmãos? Quando pesa a vara, chega em verga, você fala, meu Deus, só a foto vai pesar 10 quilos. Sim ou não? E você puxa, irmãos. Aí para sua frustração vem um galho, um pedaço de pau, uma botina velha, um pneu, irmãos. Isso quando o anzol não arrebenta. É frustrante, é ou não é, irmãos? E aí você fala para aqueles pescadores que estavam do seu lado, pegaram mais peixe. O maior era o seu, mas ele escapou. O maior era o meu, mas escapou. O lugar raso, irmãos, é o lugar das facilidades, lugar da aparência. Parece ser fácil, parece ser bom, parece ser tranquilo, parece ser bonito, mas é o lugar das frustrações.
é o lugar que você consegue ver apenas o que é aparente. Lugar raso, Jesus, é o lugar que você conhece apenas superficialmente. Aparentemente parece ser seguro. Você está num barranco, você está em uma pedra. Mas ei, só Deus conhece os laços que aquele lugar de facilidade pode provocar na sua vida. E aí a gente pergunta: Senhor, por que o Senhor não facilita? Por que o Senhor não me dá um refrigério? Ei, meu irmão, sabe por que muitas vezes Deus não te deixa no raso? Para que você não fique embaraçado em um galho qualquer, em um pedaço de coisa qualquer. Ei, o que Deus tem para a sua vida não tem embaraço, não tem garrancho, não tem frustração. Você pode aplaudir a Ele, aplauda a Ele, irmãos. Senhor, eu estou quanto tempo sozinho? Quantos pratos já vieram e você não pôde ser servido? Sabe por quê? Porque era fácil, irmão. Pratinho vagabundo que você encontra na promoção por aí. O que Deus tem para você é especial. Ei, não fica no raso não, minha filha. Não fica no raso não, meu filho. O que Deus tem para você é especial. Está demorando, mas espera. Fica na posição. Você não é uma pessoa qualquer. Você é um servo de Deus. Aleluia. Mas não graças a Deus. Bispo, eu tentei começar aquela firme e não deu certo. Porque você começou com a pessoa errada. Tudo que você tem é o suficiente para você viver o teu milagre. Posso ouvir um amém ou não? O que você tem é o suficiente para você viver o teu milagre. Primeira multiplicação dos pães, uma demanda de mais 5.000 pessoas querendo comer. Crente com fome é um problema, sim ou não, irmãos? Eu não sei aqui, mas lá na nossa igreja, irmãos, tudo vai bem até fazer a fila da comida. Aí os irmãos se manifestam. Crente com fome é um problema. E o lugar é deserto. E os discípulos falaram: ei, Jesus, eu tenho uma solução para esse problema. Manda eles embora. Jesus olha para a cara deles e fala: bonito, né? Ninguém vai embora. Vocês vão resolver o problema. Dá-lhes vós mesmos a eles o que comer. Aí eles: mas como? Aí eles apresentam aquilo que eles: nós não temos nada senão 5 pães e 2 peixes. Você está entendendo o rolo? Você está entendendo o rolo, sim ou não? O que eles tinham para tamanha demanda, eles julgavam insuficiente, mas era o suficiente para que eles vivessem o seu milagre. Deus me trouxe aqui como profeta de Deus para te dizer: o que você tem é o suficiente para você viver o teu milagre. Aprenda isso. Quem quer ir para a parte mais funda, diga glória a Deus. Está preparado? Sim ou não? Vamos para a parte mais? Para a parte mais? Os discípulos entraram no barco e foram. E a parte mais funda não é um lugar fácil, irmãos. É um lugar de difícil acesso. Demanda tempo, esforço. Demanda esforço para quem está cansado. Você consegue isso? Quando você não tem mais estrutura e o Senhor diz: mais um pouquinho de tempo. Quando você não tem mais de onde tirar, Deus fala: continua neste propósito. Eu preciso que você vá um pouco mais além. Ir para a parte mais funda não é fácil, irmãos. A parte mais funda é lugar da dúvida. Você começa a questionar. Porque
enquanto você está no raso, você ouviu, tudo bem, você dá 2, 3, 5, 10 remadas. Mas quando você começa a ir para a 15ª, 25ª, aí você começa a questionar: meu Deus, será? Porque, ei, deixa eu te dizer, o que Jesus disse para Pedro não era uma profecia, porque ele não disse qual seria o final da história. Ele apenas deu uma direção, não foi uma ordem. Ele falou: olha, obrigado pelo barco, mas vai até a parte mais funda e lança a sua rede. Ele nem falou que se eles iriam pegar peixe, irmãos. Só deu uma direção: vai lá e lança a sua rede. E quando passa-se muito tempo na nossa vida, quando nós estamos sob uma orientação e nada acontece, nós começamos a questionar Deus. Será que é a voz de Deus? Será que o que você ouviu na praia era de fato a voz de Deus? Sabe por quê, irmão? Porque você se cansa. Embora, por mais servo que você seja, por mais fiel que você seja, tem momentos que você se cansa. E aí, meu irmão, é hora que aparecem os dardos inflamados. Será que foi Deus? Porque então você só está remando. Você só está cumprindo uma ordem, uma direção. Você está na direção que você ouviu, mas nada aconteceu ainda. E aí? Você continua a remar? Você para? Você abre mão de tudo e volta para a praia? Sabe, irmãos, os questionamentos. Às vezes você sente vontade de parar e deixar tudo de mão. Abrir mão de tudo e se prender aos seus valores e esperar a próxima oportunidade, que será na próxima noite. Por quê? Você começa a se questionar. Você pode imaginar o questionamento de Pedro? Ou alguém que estava com Pedro, falava: Pedro, vem cá, você tem certeza, uma hora dessa, pegar peixe? Certeza eu não tenho, mas eu decidi ouvir a voz daquele camarada. Eu decidi acreditar nele. Sabe, irmãos, tem hora que a sua fé vai ser posta em xeque. Tem hora que os conflitos vão vir, que a fúria vai se levantar, o vento vai se levantar. E aí, qual é a voz que você vai ouvir? A voz do Espírito? Ou a sua voz? Ou a voz daqueles que estão ao seu lado, tentando te influenciar? Para, desista! Você está sob influência de quem, servo? Tem dia, meu irmão, você vai dizer: para com isso. Não aconteceu nada até agora. Você acha que vai acontecer alguma coisa? Tem hora, meu irmão, que o questionamento vai vir forte. Tem hora que você vai olhar para a despensa. Espírito Santo de Deus. E o questionamento vai vir. E você vai dizer: Senhor, até quando? Tem hora que você vai deitar na sua cama e vai vir um vazio no seu peito, porque você precisa de alguém na sua vida ao seu lado. E você vai dizer: Senhor, até quando? Tem dia que você vai para um casamento, meu irmão, que é o casamento do ano, só que você é o convidado. Você vai sorrir, vai tirar foto, vai postar no Face, no Instagram. Mas quando você chegar em casa, você vai perguntar para o Senhor: Senhor, até quando? Ei, Deus me trouxe aqui para te dizer: não desista. Não desista. Não pare. Não fique no meio. A ordem é até a parte mais funda. A ordem é a parte mais funda. Nária sai de cantaraba sai.
Ele conhece as suas estruturas, Ele conhece os teus limites, Ele sabe do que você é capaz. Vai para a parte mais funda, amém? Amém, querido? Diga para pelo menos 2 irmãos aí do seu lado, vai para a parte mais funda. Alguém chega para ele e fala: Pedro, aqui já está bom. E Pedro, usando a fé, diz: não, nós precisamos chegar na parte mais funda. E alguém pergunta de novo: Pedro, eu acho que já está bom. Nós precisamos chegar na parte mais funda. Quem ouviu a ordem é quem estabelece o limite. Até que chega um momento, irmãos, que Pedro diz: é aqui. Preciso de um pescador bom. Tem um pescador bom aí? Tem? Cadê o Manuel, pescador bom? Manuel, você foi eleito pela maioria de votos. Me ajuda aqui, Manuel. Vamos dar uma salva de palmas para o Manuel, irmão. Glória a Deus. Vem aqui, Manuel, sobe aqui, me ajuda a pregar nessa noite. Vou dividir o galardão com o senhor. Aleluia. A paz, querido. Manuel é Pedro. Ele é o profissional, irmão, sou apenas um amador. Nós chegamos na parte mais funda. E aí Pedro, vulgo Manuel, ele diz: não, me ajuda, lance. E aí eu vou ajudar o Manuel. Vamos lançar a rede, mano. Vamos lá. Não, a rede não. Aí é tarrafa. É tarrafa. Você tem que ir puxando. É puxando assim. Tá vendo, irmãos? Pescar com um profissional é assim. Vamos lá. Vamos lançar a rede. Calma, aí vai puxando. É devagar, viu, irmãos? Até o final da rede. Espera um pouquinho. E aí, vamos puxar a rede. Vamos puxar a rede. Tá pesando. Tá pesando? Tá pesando. De repente, a rede trava. Vamos travar a rede, mano. Puxa, Pedro. Bora, vamos. Puxa, Pedro. Calma, senão rasga a rede. Neste momento, alguém pode ter dito: segura aí, Pedro. Engarranchou. Pelo horário, não é peixe. Aleluia. Alguém pode ter dito: alguma coisa deu errado, porque pelo horário é impossível ser. Pedro, estou recebendo lição aqui de Pedro, irmão. Depois eu passo para você. Tem que vir mais companheiro. É peixe que está mexendo, a rede está balançando. É peixe e muito peixe. Será que é peixe? Peixe, muito peixe. Será que é peixe? É peixe que está balançando, a rede está balançando. Vamos puxar. Uma salva de palmas, meu irmão. É peixe, meu irmão. Por que é que Jesus não te deixa no raso? Porque lá no fundo
ninguém vai poder apontar o dedo e dizer para você: foi eu, só está assim porque eu ajudei, só está assim porque eu fiz na vida dele, só está assim, eis. No fundo, é o lugar do milagre. Por mais difícil que seja chegar lá, por mais que os questionamentos venham, a vontade de parar chegue. Ei, é no fundo que o milagre acontece. Ah, Márcia, fica, sai da regra. Porque quando você chegar lá, meu irmão, a rede pode até travar, mas como disse nosso irmão Manuel, vulgo Pedro, é peixe, é milagre. Você pode aplaudir a Jesus. Ei, o que Jesus tem para a sua vida não vai ficar engarranchado em lugar nenhum. O que Jesus tem para você não vai ficar preso. Ei, não há lugar para frustração quando a água é funda. É peixe. Eles não conseguem puxar, irmão Manuel. Tem que chamar mais um barco. A Bíblia diz que quase ambos os barcos afundam. Mas era peixe. Quando Pedro regressa, ele chega na praia. Ele não tem outra coisa a fazer senão se prostrar. E o que ele diz reflete o início de um ministério. Afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Fica de pé no nome de Jesus. Ei, servo. É hora. Chegou o tempo de o Senhor tomar a total direção da sua vida. Chegou a hora, servo, de você viver sob a influência do Espírito Santo de Deus. Chegou a hora, servo, de você abrir mão dos seus conceitos e dos seus valores. Porque Deus, porque Jesus pode te propor algo que você nunca fez, mas é a partir disso que Ele vai mudar a sua vida. E se você estiver disposto a passar por essa triagem, aí começa o início de uma jornada de um servo. E deixa eu te dizer, essa caminhada reserva para você. Essa foi a primeira experiência de Pedro. Você não sabe o que te aguarda. Você não sabe as surpresas que Deus tem reservado para a sua vida. Aramanagacia, Ramuriandácia débia. Mas a proposta é essa, irmãos. A seletiva continua até hoje e os princípios são os mesmos. Por mais difícil que seja, é assim que Ele classifica um servo. Eu quero convidar aqueles servos que estão em dificuldades,